Olá para vocês que estão nos assistindo. Hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais, a Gisley, que é assistente social, e a Fátima, que é organizadora, fundadora da OSC Portas Abertas. Boa noite, meu nome é Fátima, eu estou na direção da OSC Portas Abertas, sou assistente social e desenvolvemos um trabalho com a comunidade São Manuel e entorno. Boa noite, meu nome é Gisley, também sou assistente social e também faço parte da diretoria do Portas Abertas. O assunto é um assunto bem pertinente, que é ser mãe solo, o abandono paternal. Algumas experiências, eu acredito, dentro da nossa profissão, bastante, mas também experiências de vida mesmo, de outras pessoas que a gente conhece. Então, o que a gente vê, o que é ser mãe solo, eu acho que, no fundo, quase toda mulher é um pouco mãe solo. A gente brinca que os filhos são da mãe. Então, dentro mesmo do nosso projeto, que a gente fala projeto, é OSC, a gente começou a trabalhar também com gestantes. Então, assim, uma dessas realidades eu vivenciei porque eu tive um filho que precisou do tratamento na APAE. E na época eu tinha um carro, era muito velho, mas eu tinha. Eu tinha a minha irmã que podia me ajudar, mas eu vi assim, 90% mães sozinhas. E continua sendo assim, infelizmente. Eu trabalho na área da saúde e a gente vê isso, as mães são a maioria mesmo que enfrentam, que viram o mundo do avesso, que não desistem dos seus filhos. E também eu escutei isso no sábado, no encontro nosso de gestante, que se o menino saiu da cadeira de roda, foi de tanta insistência da mãe, porque o pai falava, para, você tá louca, Eu também ouvia isso. Então, assim, é uma força, uma garra da mulher que está sofrendo, porque você está sofrendo, mas você não pode demonstrar. E ao mesmo tempo é uma força que sai de dentro da gente, da mulher, que ela continua, ela não desiste. Então, assim, existem vários aspectos, desde o momento que ela fica grávida e o rapaz abandona também, acontece muito do companheiro abandonar porque ficou grávida e ela ter que enfrentar uma gravidez inteira sozinha. Às vezes tem rede de apoio, tem mãe, tem família, às vezes não tem ninguém, assim como teve um caso bem recente, mas é porque as mulheres são guerreiras. E na sua visão como assistente social, você tem presenciado que tipo de impacto, Você tem presenciado na vida de uma mãe ou até mesmo na vida da criança, porque gera uma certa mudança de comportamento, porque a criança ela tá acostumada com o quê? A ver ali, no crescimento dela, o pai, a mãe, e aí do nada o pai some. E aí só fica a figura materna ali, Você já presenciou um caso? Você tem alguma história, algum fato para contar pra gente? Uma situação que você presenciou nesse sentido, nesse impacto entre essa mãe e esse filho, para contar pra gente? Olha, eu acho que nós temos um caso, recente, de uma mãe, ela tem, a Fátima me corrige, 3 filhos, Uhum. E eles moravam, era assim, dentro de todas as dificuldades deles, morando dentro de uma comunidade, o marido estava presente, ali, trabalhando, que seja um reciclável, e os filhos ali todos juntos, E de repente ele abandonou e foi embora. Foi morar em Bertioga, simplesmente largou tudo. Quem mantinha a casa era ele. E assim, as crianças estão sofrendo muito. A esposa, com esse abandono, assim, de repente ele simplesmente falou, chega, não quero mais, eu vou embora. E as crianças não estão dormindo, não estão rendendo na escola, perguntam do pai. Então, assim, esse caso, a gente tem ele há um mês, que aconteceu isso. E a gente está acolhendo essa família, depois a Fátima vai entrar em maiores detalhes, da visita, mas assim, ela perdeu o chão, a estrutura, apesar dela ser uma pessoa que vai atrás das coisas que necessita, foi atrás de várias coisas que poderia ajudar. Eles moram num barraco, bem no olho do furacão da comunidade. E as crianças não têm o que comer,
né? E o pai, queira ou não, era uma referência de uma família, de pai, mãe, é o que você falou, né? É pai, mãe, filhos. A maioria, né, que a gente vê é esse contexto, que na realidade a maioria acaba não sendo depois. Mas assim, essas crianças estão passando por um sofrimento bem grande, né? Estão reproduzindo isso através do comportamento deles. E por mais que a gente tentasse com a psicóloga, com tudo que a gente fazia, ele voltava sempre nisso, né? Eu queria saber por quê. Eu queria conhecer e saber. Então, assim, parece que não, mas faz um estrago emocional muito grande na cabeça, né, das crianças, mesmo pequena, e depois alguns vai para o resto da vida, né? Assim como esse. A gente chegou a comentar agora, né, referente ao apoio, né, que essas mães elas precisam. E aí eu queria que a Fátima contasse um pouquinho da OSC, né, das portas abertas. Isso. Eu queria que você contasse um pouco como que é o trabalho que vocês desenvolvem lá, né? Que assistência você dão para essas mães que chegam lá, né? Porque eu acredito que elas não chegam bem, né? Elas chegam com trauma de algo, né? Então, assim, como eu estava falando para a Gisley, não é somente a mãe, mas o filho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Portas Abertas para a gente. Então tá bom. Boa noite, meu nome é Fátima. Eu estou na direção, né, da Portas Abertas. Foi um projeto idealizado por mim e pela Cecília, né? Na verdade, eu que falei para ela, Cecília, vamos abrir um projeto, né? Por conta de que me incomodava muito a vulnerabilidade dessas famílias e a questão das crianças. E aí depois que a gente trabalhou, eu também trabalhei na Fundação Casa como a Gisley. Afinal, a gente se encontrou lá na Fundação Casa, que a gente já tinha trabalhado juntas há tempos atrás. Aí a gente se encontrou lá na Fundação Casa. E de lá para cá eu fiquei muito assustada, né? O porquê que essas crianças, que eu falo criança, mas assim, os adolescentes, né, chegam até lá na Fundação Casa. E assim, da minha parte, eu queria fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa, ajudar a tentar melhorar alguma coisa, né, ou diminuir esse sofrimento deles. E aí eu falei para Cecília, vamos elaborar esse projeto para trabalhar com criança e adolescente. A Cecília também, ela é professora, né, de matemática, de educação fundamental, ensino médio. E aí ela também tem uma visão, né, muito ampla aí do adolescente, criança, adolescente, essa transição aí da criança para a adolescência. E aí ela topou a gente começar. E aí a gente foi até a SEBS, e aí nós falamos, vamos na São Manuel, né? Porque lá é um lugar onde não tem recurso, lá não tem nada, na verdade, né? Não tem projeto, é bem abandonado aí pela sociedade, por tudo, por conta que parece que lá acontece tudo de ruim, né? Mas existem muitas pessoas boas lá, muitas pessoas trabalhadoras, apesar que tem a questão do uso da droga, é uma vulnerabilidade assim muito grande, que isso daí é um projeto a um pouco mais longo prazo, né, que nós vamos estar trabalhando. Agora nós precisamos trabalhar curto e médio prazo com a questão das famílias, de melhorar essa convivência com a família, melhorar que a família possa assumir esse filho de uma forma carinhosa, né? Por conta da correria de trabalho, muitas vezes eles não têm momentos aí de lazer com os filhos ou conversar com eles um pouco. E aí acaba a convivência ficando bem prejudicada. E aí o que nós queremos é estar melhorando essa convivência junto às famílias, e aí depois ver
qual é a vulnerabilidade maior dessa família? É a moradia? É o desemprego? Qual é? O que a gente pode ajudar? Porque é muita coisa, assim. A hora que você acolhe uma família, né, elas já não chegam bem, como você falou, né, mas a gente muitas vezes não é no primeiro atendimento que elas vão falar pra gente, contar pra gente o que está acontecendo. Muitas vezes a gente tem que criar um vínculo, a gente tem que fortalecer esse vínculo e essa vulnerabilidade deixa elas muito vulnerável mesmo, porque elas não conseguem falar sobre elas ou falar sobre a vida delas, né? Então é bem complicado, a gente precisa primeiro fortalecer um vínculo para que elas possam confiar. Porque no primeiro momento, o que eu percebo é que elas acham que a gente vai conversar com elas para julgar de alguma forma, né? Porque é assim, porque é assado, elas acham que vão julgar, primeira coisa. E aí depois que elas percebem, que elas têm a gente cria esse elo de confiança, e aí elas começam a falar realmente o que elas vivenciam no dia a dia. E aí a gente fica pensando, né, igual eu falei para a Gisley esses dias, como a gente quer que essas pessoas tenham autoestima elevada, que elas se arrumam, que elas vão atrás do emprego, se elas não têm nenhuma moradia, né? O direito delas de moradia, a segurança, né, da moradia, elas não têm, elas são privadas disso, né? A questão do abandono da figura masculina ali para a família é muito forte, principalmente para as crianças, né? Igual essa situação que a gente estava falando, o pai foi embora, né? Uma criança de 8, um de 6 e um de 2. O pai foi embora, né? Falou para a mãe que ia trabalhar fora, numa cidade aí, no litoral, e foi embora. E aí depois, pior o que ele fez, né? Ele ligou para a filha de 8 anos e falou que estava com outra pessoa e que ele não ia voltar. E essa filha ficou doente, né? Ficou doente, teve que ir para o pronto-socorro, teve que passar pelo médico, porque ela não queria sair da cama, ela não queria mais ir para a escola, ela não queria nada, não queria comer, não queria nada. E aí a mãe, desesperada, ligou pra gente, a gente conversou muito com a mãe, fortaleceu, né, um pouquinho, porque isso é difícil, isso é o tempo, né, que vai acabar fortalecendo um pouco ela. E o menino também de 1 ano, de 2 anos, com febre o tempo todo, 2, 3 dias com febre, e por conta do quê? Por conta do pai. Né? A gente sabe que naturalmente o homem ele já é isento da responsabilidade dele. Sim. Ele sabe que a mulher geralmente ela engravida, ela é mãe, ela não pode fazer nada. Ela é mãe, ela tem que arcar com aquilo e ponto final. O pai, ele tem a opção de ir embora. Ele simplesmente decide e ele, culturalmente, ele não tem essa responsabilidade. E o filho é da mãe, né? E o Sempre. filho é da mãe. O filho é da mãe. Vocês conseguem notar nos casos que vocês atendem que nitidamente esses casos se repetem. Então, o filho cresce sem o pai, depois ele vai... É cultural, E aí exatamente. vocês conseguem identificar isso como um problema no lado inverso? Por exemplo, a gente sabe, psicologicamente falando, que uma menina que cresce sem pai, sem um pai presente, ela vai se tornar dependente emocional, ela vai aceitar qualquer coisa de um outro cara porque ela precisa dessa figura, dessa representação masculina. E aí vocês conseguem notar, nos casos que vocês entendem, que isso é um fator que vai propiciar essa situação novamente? Eu acredito que sim. Eu também acredito que sim, assim, com certeza essa questão da figura masculina é muito importante na vida da criança. Não falo nem da menina ou do menino, da criança em si. É muito importante. E quando eles saem, desaparecem, eles não sabem o mal que eles estão causando para esse filho, né? E não é o mal que ele está causando ali naquele momento, é para o depois. Né, que vai acontecer o pior ali, porque essa questão desse abandono não vai sair da mente dessa criança nunca. Tanto é que você vê
direto aí nas reportagens, nas matérias aí da TV, pessoas que foram abandonadas que querem saber a origem, da onde que elas vieram, quem são os pais biológicos. Então é uma coisa que causa muito trauma nas crianças, né? Mas essa reprodução, eu acho que é uma coisa que eu percebi, e inclusive assim, eu percebi um tempo que eu fiquei no albergue noturno, como a mulher também tem necessidade, eu não sei se já vem porque não teve o pai, aí vamos supor, o primeiro companheiro, né, não deu certo. E lá no projeto também, como elas arrumam o marido um atrás do outro. História de vida, eu acho assim que ela... Um atrás do outro. Eu acho que a gente tenta... Eu acho que é bem isso, precisa ter uma figura masculina, precisa, eu até brinquei com uma sábado, falei, pelo amor de Deus, para. Depois eu até falei, não é que você não pode escolher, porque você tem que pensar em tudo que você fala, pode ter outro, mas pelo amor de Deus, não, eu tô com implanô. Mas assim, assim, né, fugindo do projeto, gente, no albergue, o que a gente via, usuário ali sujo, elas ali, todo mundo, mas eles arrumavam namorado tudo ali. Elas começavam a namorar ali, daqui a pouco eles estavam tudo juntos, daqui a pouco eles estavam na esquina. Uma vez eu perguntei, gente, mas por que eles arrumam tanto namorada, estão vendo tudo? É uma necessidade que eles... Não, é necessidade. Talvez até pelo uso de ter uma companheira, de ter um companheiro. E eu acho que isso veio dessa reprodução. Né, eu acredito. Né? Porque assim, é o que a gente falou. Ninguém nasce para ser bandido. Eu não acredito que ninguém nasce e fala, eu vou traficar. Né? É o que você falou na Fundação Casa. Quando você pensava que você tinha escutado as piores histórias, vinha uma pior. E o que a Fátima falou de criança? A gente pegava criança de 11 anos mesmo, algemada. Né? Então assim, já vem de um histórico que eu falava, gente, quando eu ouvia, se elas trabalham lá, aquelas crianças têm jeito, tinha vontade de falar, assim. Quem não tem jeito é você. E a gente, né, fica revoltada, né? Mas e a gente se revolta com isso. Muito, e as mães também, igual deles, né? E elas, e a gente precisa também trazendo muito que a gente traz sobre os métodos contraceptivos, que vocês devem ter ouvido a gente até bem falando, né? É assim, o cuidado, né, dessa troca de maridos com o perigo que está hoje, né, com cada hora estão, assim, parece que infelizmente elas não vivem sem algum companheiro. Eu acho que isso só pode ser... Não se trata somente da gravidez em si. Se fosse, né, antigamente, acho que essa questão de doenças, né, era pouco trazida, assim. E hoje em dia já tem todas as informações, já tem tudo passado ali, mas é o que vocês mesmos relataram. Essa necessidade de ter uma pessoa masculina do lado, essa dependência, de ter essa ilusão, vamos dizer assim, né, de ter a pessoa e acaba não se cuidando, e aí vem gerando vários outros filhos, vários outros traumas, porque se não recuperou do primeiro trauma, né, que teve, porque o pai abandonou, aí vem o próximo que vai infelizmente também, que vai fazer a mesma coisa. Só que a gente também, não sei se só eu que noto isso, mas às vezes a mulher, quando ela tem essa dependência dela mesma, né, de não, eu vou correr atrás, vou fazer, ela vê algo nela, no futuro dela, ela já não tem essa dependência e ela acaba acertando também no relacionamento, né? Sim. A gente sabe que não é nem sempre 100%, né? Mas eu acredito que uma porcentagem menor que seja, né, das mulheres que elas se colocam ali como principal, vamos trazer a valorização delas mesmas. É o que a gente fala, trazer esse empoderamento para elas, fazer com que elas enxerguem, né, que elas não precisam passar por muita coisa também, né, e fazer com que elas se enxerguem mesmo, né, e estando mãe, a gente é mãe, mas é aquilo que a gente fala, né, você não vai cortar cabelo, e a gente escutou isso. Então, assim, e às vezes as pessoas acham que dar o melhor pro filho é comprar tudo de bom, e às vezes o melhor pro filho é sentar e conversar. Ter, né, essa conversa, ter falar esse com momento eles, explicar, ali, né, ter esse com momento. Eles. Verdade. Mas se deixar de lado, eu entendi o que você quis dizer, se deixar de lado, pra dar, e aí existe tem um livro do padre Fábio de Mello que fala Quem Me Roubou de Mim, não sei se você já viu,
que ele conta situações e situações, inclusive de um filho, que ele domina a mãe, totalmente, e ela não se vê sem aquele domínio mais, assim como as que são agredidas, né? Vira um ciclo, por exemplo, exatamente, eu faço tudo pelo meu filho, né? Eu me anulo como pessoa, e o filho acaba, nesse caso, dominando tanto ela, e ela fala assim, eu não consigo viver sem esse controle do filho em cima dela. Então, realmente, é uma coisa muito perigosa, né? E que tem que fazer com que a mulher entenda que a gente não está sendo egoísta ou deixando o filho de lado se você cuidar de você, né? Cuidar de você também, não só do filho, né? Entra a questão até emocional também, né? Entra até nessa questão emocional, porque o homem, quando ele abandona a mulher, ela fica já com a autoestima lá embaixo. Ela fica se perguntando onde é que ela errou, o que ela fez para que isso acontecesse. Então ela acaba se trazendo todo o erro para ela, né? A culpa toda a culpa para ela. Né? Enquanto é aquilo que a gente tava falando, a facilidade do homem sair, tá tudo certo. O homem pega, sai e pronto, né? Sai, e lá não precisa nem levar fralda, né? É verdade. E lá no projeto, quantas mulheres vocês atendem, assim? Então, nós estamos hoje com uma média de 50 gestantes, né? Porque nós não atendemos só a gestante, o projeto nosso com as gestantes nós atendemos 50, mas tem as outras famílias que não que estão em situação de vulnerabilidade, mas que não tem essa questão da gestação, né? Então, as gestantes, a gente atende aí uma média de 50 gestantes. E aí, essas gestantes nós acolhemos, vamos ver qual é a necessidade maior dela e tentamos falar isso para ela da questão do planejamento familiar, né? Então, agora nós vamos começar, provavelmente agora dia 1º, nós vamos começar aí com um serviço de convivência para tentar fazer com que essa mãe possa ter mais liberdade para trabalhar. Né? Porque tem muitas que deixam o filho na creche, mas como elas não trabalham, não tem trabalho registrado, CLT, então ela não tem como levar uma declaração para a escola, para a criança ficar período integral. Então, o que nós queremos? Essa criança junto com a gente no projeto, um período, e o outro período ela vai na escola regular, para que essa mãe possa sair para trabalhar. É um projeto que a gente está tentando colocar na cabeça das mães, que elas precisam estar trabalhando para até melhorar as condições financeiras delas, né? Também. E vocês têm alguma ajuda do governo, prefeitura, para manter o projeto? Ainda não, por enquanto nós não temos nenhuma ajuda do poder público, assim, né? O que nós temos são os amigos, né? Os amigos aí, são as faculdades que nos apoiam também com estagiários e o pessoal, os professores. Então isso é muito importante pra gente, nossa, isso não tem o que pague, né? Essa questão aí. E alguns voluntários aí que têm uma condição melhor, né? Que acabam nos ajudando aí com toda a parte aí financeira. E o Centro Espírita Luz Divina, que é assim, quem praticamente... É o nosso mantenedor, né? É o nosso mantenedor. O Centro Espírita. Nós montamos as cestas básicas lá, lá que a gente monta, faz tudo, com o pessoal do centro, que é bem pouco, é um centro bem pequeno, mas que já existia um trabalho tem um grupo de rua há mais de 10 anos, que já trabalhava com isso, que a Cecília, que é a presidente, é a presidente de lá. Sim. Então, assim, o Luz Divina é o nosso mantenedor, né? Esses amigos são a maioria do Luz Divina, né? A gente faz eventos, igual agora a gente está com uma rifa, que é do professor de capoeira, que ele doou um micro-ondas para adquirir os tatames, né? Para jogar. Não, o de capoeiras, ele doou pra gente um micro-ondas pra gente rifar, pra conseguir os abadás da capoeira. Os abadás da capoeira. Pro judô a gente não tem os... Para começar o judô nós não temos a questão do Centro Espírita, a Luz Divina, eu até não falei, eu sei que eles
se a gente chegou até aqui, é por conta dos membros do Centro Espírita, porém a nossa ONG, ela não tem ligação religiosa, né, de nenhuma religião, é totalmente laica. Então, assim, nós temos esse amparo aí do Centro Espírita, que se não fosse eles a gente não conseguia andar, caminhar, mas a nossa ONG não é ligada ao Centro Espírita ou à parte evangélica ou católica, a gente não tem essa... a diretoria é assim, a Cecília é espírita, ela é evangélica, eu sou espírita, outra é católica, então não tem nada... É bem, e a gente sistema bem laico, aí não tem essa coisa. Almoço fraternal também, que vai ser a renda total para compra de material esportivo, eu acho, e para cestas básicas. São ações, né? A gente já fez a festa do sonho, agora vai ter almoço, vamos tentar participar do máximo que a gente puder das festas juninas para a gente conseguir contribuição aí dos locais.